Irmãos, nós temos aqui duas coisas: pecado e soberba. E aí a gente pode perguntar, mas a soberba já não é um pecado? Mas aqui eu tenho pessoas que estão se ensoberbecendo com o pecado. É algo muito pior, é algo muito mais terrível. Esse é o que Paulo vai acusar a liderança aqui da igreja. Ele vai dizer no versículo 2, vocês andam cheios de orgulho. Esse orgulho aqui, ele é traduzido por soberba. E esse era o problema. Esse era o problema do primeiro bloco, a soberba deles quererem achar um dono para a igreja, quando Paulo vai dizer o dono é Cristo, e a soberba agora de querer ignorar um caso de imoralidade no meio da igreja. O que a gente tem aqui é como se fosse um segundo subtópico dessa primeira parte da carta de Paulo. A primeira carta são os capítulos de 1 a 4. O primeiro subtópico aqui é os capítulos de 1 a 4, quando ele vai falar sobre a divisão no meio da igreja. E agora a segunda grande denúncia que Paulo vai receber é esse caso de imoralidade, capítulos 5 a 6. Então, essa é a primeira parte, essas duas denúncias sérias, e a partir do capítulo 7, eu tenho uma série de outras questões que ele vai resolver, mas não são tão urgentes como divisão e imoralidade, quanto aqui até o capítulo 6. A partir do capítulo 7, ele fala sobre casamento, ele fala sobre culto, ele fala sobre uso do véu, ele fala sobre superstição, dons espirituais, doutrina da ressurreição, ceia do Senhor. Mas agora o foco está na imoralidade, atrelado ao esforço aqui de Paulo em manter a pureza da igreja. O orgulho do pecado é algo muito comum nos dias de hoje. Pessoas que se orgulham em pecar. Quando eu separo um dia e digo assim que esse é o dia do orgulho gay, eu estou dizendo que é o dia do orgulho em pecar. Entende? Não é só pecado, mas é exaltar o pecado e mostrar que eu peco e se alegrar e dizer isso é bom, isso é justo, isso é maravilhoso. Primeiro problema, Paulo aqui ele é cirúrgico em dizer, olha, acaso eu morri por vocês, para vocês estarem dizendo que eu sou o líder da igreja? Acaso eu fui crucificado por algum de vocês? E agora Paulo passa a entrar em outra questão. Versículo 1 ele vai dizer, ouve-se por aí que entre vocês existe moralidade, e imoralidade tal como não existe, nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui nós temos, até meio que a nota de rodapé da minha Bíblia, ela me mostra 2 versículos que são as leis do Antigo Testamento direta contra esse tipo de pecado. Deuteronômio 22:30, nenhum homem terá relações com a sua madrasta e não profanará o leito do seu pai. Levítico 18:8, não tenha relações com a mulher do seu pai, este é um direito que somente o seu pai tem. E a pena para esse pecado, ali no Pentateuco, no Antigo Testamento, era a morte. A palavra imoralidade aqui no versículo 1, ela é traduzida por porneia. Porneia quer dizer fornicação. Então veja, qual é o agravante? Eu tenho pecado, mas eu tenho um agravante. Olha, isso é escândalo até para as pessoas de fora da igreja. Até entre os gentios, até para o mundo que é podre, isso é uma prática que causa escândalo. O quê? Aí ele vai dizer, alguém que se atreva, essa é a expressão dele aqui, alguém que se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Aqui provavelmente é a madrasta do rapaz, porque se fosse a mãe ele iria atenuar isso, né? Pela linguagem aqui, é a madrasta, é alguém que o seu pai casou posteriormente e ele teve relações com ela. Versículo 2, e vocês
além do pecado dele, agora tem um pecado de vocês. Vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Então, é algo que o mundo não vê com os bons olhos, e eles estão vendo. Eles não estão lamentando. Ou seja, o primeiro problema foi soberba. Vocês querem criar um líder para a igreja, e vocês estão soberbos, estão achando que isso é o correto. E o segundo problema é soberba. A soberba é a marca dessa igreja de Corinto. Eles escolhem quem é o líder da igreja. Uns dizem que é Paulo, outros vão dizer que é Apolo, que é Pedro. Uns vão dizer que é Cristo, mas não da forma correta, a gente viu isso. Eles escolhem o que é grave na igreja e o que não é. Não é o que a Bíblia diz que é grave. É o que eles acham que é grave. Se eles acham que naquela situação, com aquela pessoa específica não é grave, então eles passam por cima. A gente vai ver nos outros capítulos que eles escolhem o dom que eles querem ter. Paulo vai bater nisso também, olha. Quem escolhe é o Espírito Santo. Esse distribui como lhe apraz, não é você que, eu quero ter o dom do outro, e você pode pegar e ter o dom do outro. A soberba é o pecado, irmãos. Mas a soberba em pecar é algo que até entre os gentios, Paulo está dizendo, tem melhores do que vocês. Tem gentio que está andando mais retamente, está andando mais conforme até com a própria palavra do que vocês. É interessante, o Matthew Henry, comentando esse versículo 2 aqui, ele vai dizer que provavelmente, pela linguagem aqui, essa pessoa que cometeu esse pecado, ele era uma dessas autoridades na igreja que estavam querendo tirar Paulo. Estavam querendo ir contra Paulo. Porque ele vai perceber que os principais líderes, né, eles insistiam em proteger essa pessoa. Eles estavam protegendo. Eles estão agindo com essa pessoa por ser uma pessoa do nosso interesse com menos rigor. Isso acontece. E isso acontece conosco também. Quando o pecado é no outro, nós estamos prontos para julgar, e nós estamos prontos para citar versículos bíblicos e dizer que está errado, mas muitas vezes quando o pecado é na gente, o rigor pode ser menor. Afinal, eu faço tanta coisa para a igreja, né? Então, o rigor tem que ser menor. Ou pecado para alguém que a gente quer proteger, ou alguém da nossa família, então a gente age com menos rigor. Isso faz parte da nossa natureza, a tendência de aliviar a sentença. E pela narrativa, todos estavam sabendo disso. Esse era um pecado que nós temos, entra numa modalidade de pecado público. Olha, todos estão sabendo, mas todos estão agindo como se nada tivesse acontecido. Todos estavam comentando. Ele tem que ser o quê? Versículo 2. Ele tem que ser tirado do vosso meio. É interessante essa expressão do versículo 2, tirado do vosso meio, porque é algo que Deus usava para punir o povo de Israel no Antigo Testamento. Quando Miriam vai intentar contra o seu próprio irmão ali e se opor diretamente a ele, Deus lança lepra sobre Midian, e a ordem é: tirem ela do meio de vocês. Tirem ela do meio de vocês. Ela é a irmã de Moisés, mas mesmo assim ela é castigada. Como a gente diz a expressão, passar pano por ser irmã de Moisés. Ninguém passa pano por ela ser irmã de Moisés. A punição vem do mesmo jeito. A igreja precisa aprender a tirar do meio dela. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Por exemplo, quem for disciplinado não ter acesso à mesa do Senhor. Alguns chamam de excomunhão. E existem igrejas, irmãos, que têm a audácia de dizer
que tem a soberba de dizer, porque isso também é uma soberba, dizer assim, nós não disciplinamos ninguém porque aqui a igreja é um hospital. E o hospital nós tratamos dos doentes. Paulo está dizendo, isso não é piedade, isso é soberba. O mundo pode olhar para essa atitude da igreja nunca disciplinar ninguém e dizer, não, isso é que é o amor que acolhe, não é? Isso é a piedade. Mas jamais essa atitude vai ter o apoio de Deus. Versículo 3, eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que seja esse tal entregue a Satanás. Ele está chamando essa atitude imoral, versículo 3, de infâmia. Isso é uma infâmia. E claro que não imaginemos aqui que Paulo, olha, embora eu não esteja presente, eu vou mandar o meu espírito aí para vocês. Não é essa a ideia do espírito de Paulo estar com o conselho, de forma nenhuma. Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou aí presencialmente, mas eu estou aí em autoridade através dessa carta. E agora eu estou sentenciando o que vai acontecer com ele. E ele não diz, olha, não é a minha opinião, é em nome do Senhor Jesus, com o poder de Jesus, nosso Senhor, ele vai sentenciar a sua disciplina. Paulo, ele tem autoridade de dar o acesso à mesa dos membros da igreja, e ele tem a autoridade de tirar esse acesso. O poder de dar e restringir o acesso à mesa é dado por Deus. E Paulo é essa autoridade. No nosso caso, ter acesso à mesa do Senhor, como vamos ter hoje, é uma permissão e uma obrigação que as Escrituras nos falam. E hoje nós vamos praticar esse sacramento. Veja, o conselho, né? No mesmo nome e no mesmo poder deste nome do Senhor Jesus, o mesmo poder que ele tem de dar o acesso, é ele que dá o acesso, aceitando os membros para a igreja, ele tem o poder de tirar este acesso. Essa é a autoridade de que nós acreditamos biblicamente, o conselho da igreja. Olha o versículo 5, que esse tal seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha, que versículo interessante, irmãos. Muitos acham ele muito radical, não é? Ele ser entregue a Satanás. Veja, qual é a lógica aqui? Deixar ele no pecado representa perder aquele homem por completo. É abandonar ele, é deixar ele no pecado. Parece que não tem sentido. Entregá-lo a Satanás é a chance de restaurar aquele homem. Deixar ele no pecado, na igreja no pecado, vai destruir aquele homem. A restauração é entregá-lo a Satanás. Como é que isso faz sentido? Essa é a lógica bíblica. Entre entregá-lo ao pecado e entregá-lo ao diabo, Paulo opta por entregá-lo ao diabo. Porque, entenda isso, há mais iniquidade no pecado do que no próprio Satanás. E veja, deixa eu explicar, não é? Teologicamente existe mais iniquidade em um único pecado do que em todo o inferno. Porque no inferno, o que é que tem no inferno? No inferno tem a manifestação da ira de Deus. Mas no pecado não existe manifestação alguma de Deus. Veja como o único pecado, ele é tão destrutivo, porque Deus jamais toca no pecado. O pecado é inimigo de Deus. O pecado existe para destruir Deus. Essa é o objetivo do pecado.
Destruir a igreja do Senhor, a expressão aqui que Paulo usa, ser entregue ao diabo, é porque ele deve ser tirado do meio da igreja. Ele deve ser tirado. Se ele for salvo, ele não vai estar familiarizado o desconforto e o que é para gerar aqui com o pecado, porque o pecado tem que gerar tristeza. A tristeza vai ser gerada no coração dele, porque ele está no ambiente que o diabo está. Ele vai, através da disciplina, valorizar a comunhão com Deus, a comunhão com a igreja. Ele vai ver como é duro, como é pesado ficar sem ela. E assim ele vai se arrepender dos pecados. A entregá-lo a Satanás. O objetivo aqui é restaurar o indivíduo. Se ele não for salvo, ele vai gostar desse ambiente. Ele vai estar familiarizado. Ele vai se encontrar nesse ambiente. E ele vai se sujar cada vez mais. Esse é o ato público. Versículo 5, entregá-lo a Satanás. É o ato público de tirá-lo da comunhão. Entenda, irmãos. Vai humilhar a pessoa. Vai expor a vida dela. A vida dela já está exposta, irmãos. Veja, as pessoas, elas que são disciplinadas, elas querem culpar a igreja porque a igreja está expondo a pessoa, mas ela já se expôs quando se submeteu ao pecado. A igreja agora está tentando consertar, está tentando restaurá-la. E isso também visa a pureza da igreja. Os membros irão ver que a igreja é pura e a igreja não se contamina. E ele vai tratar isso nos próximos versículos. Algumas pessoas leem esse texto e dizem assim: isso não é amor. Entregar alguém a Satanás. A entrega aqui é restauração. Falta de amor é deixar essa pessoa no pecado. Romanos 1 é o pior castigo que a humanidade pode receber. Você entregar a pessoa ao seu próprio coração. Você entregar a pessoa aos seus próprios desejos. Isso é sinônimo de condenação eterna. É isso que Deus faz com o ímpio. É uma das coisas que pedimos a Deus, irmãos. Não nos deixe cair em tentação. O faltoso, ele precisa entender a gravidade do seu pecado. Aqui só existe soberba. Aqui só existe ignorar pecado. E isso vai fazer ele perceber o peso do pecado dele. Por que a igreja não age com mais amor? Olhem o versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm? Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo responde àqueles que pensam com orgulho. Ele diz, olha, entendam, o pecado, ele contamina o corpo todo. Ele contamina o corpo de Cristo. Como eu venho sempre dizendo aqui aos irmãos, em estudos, em algumas pregações, quando você faz parte de uma igreja, o seu pecado não é mais só seu. O seu pecado, ele repercute na igreja que você faz parte. Quando a gente entende que somos corpo, é isso. É que um depende do outro. O meu pecado é o pecado da igreja. Um pouco de fermento, um pouco, é isso que ele está dizendo. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se você deixar a igreja sem tratamento, de só um caso, só um pecado que não foi resolvido, isso vai contaminar a igreja toda. Por quê? Porque aquele caso, aquele único caso, vira um padrão. Vai virar um padrão. Nada é mais contagioso que o pecado. O pecado é muito mais perigoso que o diabo. É isso que ele está dizendo aqui. O pecado é muito mais perigoso que o próprio inferno. Os jovens, eles vão aprender a fazer isso.
E eles vão dizer na sua cara, olha, mas fulano não fez. E não aconteceu nada. Você cria um padrão de comportamento. Olha o versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento. O pão da sinceridade e da verdade. Lancem fora o velho fermento. E é interessante porque ele diz, lancem fora o velho fermento, por quê? Porque Cristo, o Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele está trazendo aqui à memória o fundamento da libertação da escravidão do pecado. Quem é o nosso fundamento? Quem é o nosso libertador? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Isso remete muito à sequência que Paulo usa aqui, é a mesma sequência da Páscoa lá em Êxodo 12. Abram comigo, por favor, em Êxodo 12. Vale a pena a gente abrir aqui. Êxodo 12, na instituição da Páscoa. Versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Veja, eu tenho uma Páscoa e logo após eu tenho a instituição da festa dos pães sem fermento. Este dia lhe será por memorial e vocês celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aí o 15. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas. Pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. É a festa do Cordeiro, a Páscoa, imediatamente a festa do Cordeiro, eu tenho a festa dos pães sem fermento. Nessa festa, vocês devem se apartar do fermento do Egito. Quem comer será eliminado de Israel. O início do capítulo 12, o sacrifício do Cordeiro. E logo depois, a festa dos pães sem fermento. Logo depois, eles são libertos desse cativeiro. Agora, voltem lá para nosso texto, 1 Coríntios 5. É a mesma sequência. Porque o Cordeiro foi imolado, porque o Cordeiro foi morto, vocês devem jogar fora o velho fermento. E que fermento é esse? Ele vai dizer, é o fermento da maldade, é o fermento do engano, é o fermento da malícia, é o fermento da confusão. Reparem que isso é dito pelo próprio Cristo de Satanás. Quando Cristo está se dirigindo aos fariseus, lá em João 8, ele vai chegar e vai dizer, vocês são mentirosos. Assim como o vosso pai é mentiroso. Vocês replicam o que o vosso pai replica. Ele é assassino desde o início. A maldade e o engano estão nele. O fermento da maldade, o fermento do engano. Esse indivíduo aqui, irmãos, ele precisa ser disciplinado. Ele não se arrependeu do seu pecado, só há orgulho, soberba da parte dele. Ele não procurou ninguém para confessar o pecado. Todo mundo soube e ninguém fez nada. Entende? Quando alguém não é chamado para depor perante o conselho, mas essa pessoa, pela sua iniciativa, ela confessa o pecado, ela detalha para o conselho e ela mostra arrependida. Isso é um atenuante, nós chamamos. Isso é algo que, dependendo do pecado, e Deus dá soberania do conselho para isso, não é nem passível de disciplina. Dependendo do pecado, não, irmãos, a gente está vendo o seu arrependimento. Não precisa da disciplina. Ou outro caso, não, mesmo assim, mesmo se arrependendo, você precisa ficar um tempo longe da mesa do Senhor.
para que você entenda o peso desse pecado. Mas nesse caso, ninguém vai até ninguém. A disciplina, na verdade, é o único meio daquele homem chegar a uma possibilidade de arrependimento. Esse é o caso aqui. Se você acha que Deus, ele não se agrada de disciplina, leia Isaías 53. Isaías 53 vai dizer que Deus se agradou em moer o filho para livrar aqueles que ele separou antes da fundação do mundo. Ele está ligando, veja, versículos 7 e 8, ele está ligando o sacrifício de Cristo a quem está ignorando o velho fermento na igreja. Quem está ignorando o velho fermento na igreja, ignora o sacrifício do Cordeiro. Quem despreza a disciplina, despreza o que Deus fez com o Filho. Essa é a ligação dele. Quem despreza a disciplina, despreza a obra de Cristo. Esse é o peso. E a gente precisa olhar para nós, irmãos. A gente precisa olhar para os nossos pecados. Os nossos pecados, eles estão sendo motivo de orgulho ou eles estão sendo motivos de vergonha? Quando você peca, você está se orgulhando ou você está se envergonhando? Como é que você olha para a disciplina no meio da igreja? Muita gente ainda acha no meio da igreja reformada que é desnecessária. Conselhos achando que isso aí é falta de amor. Aquela pessoa que foi levar a disciplina, essa pessoa que foi levar tem algum problema, ela quer que as pessoas... quer trazer confusão no meio da igreja. Quem leva a disciplina é tido como aquela pessoa que quer movimentar, que quer trazer confusão para a igreja. É interessante porque 2 Coríntios mesmo vale a pena a gente abrir. Abra aí em 2 Coríntios 2, por favor. Alguns comentaristas vão achar que, de fato, essa história teve um final feliz, né? Esse homem foi restaurado ali pela linguagem que Paulo fala aqui em 2 Coríntios 2, a partir do 5. Vai dizer assim, né? Acompanhe. Ora, se alguém causou tristeza, não fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês, basta-lhes a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Então, o que era soberba e orgulho teve efeito. Transformou-se em sofrimento e tristeza. Porque é isso que o pecado deve produzir no nosso coração. Então, a disciplina foi fundamental. Aí você vai para o 8. Veja, do 8 até o finalzinho aqui, o 11. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Veja que interessante o 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Olha, agora existe a restauração, agora existiu tristeza, esse homem está sofrendo, traga ele de volta. Para quê? Para que ele não caia em profunda tristeza. Não é para você pisar no rosto de quem está com o rosto na lama. Essa não é a ideia da igreja. Então, tem gente que, ou alguém está com um problema pessoal com o outro, pesa a mão na disciplina e não está nem aí para a restauração. Disciplinou e exclui a pessoa. Não, essa não é a visão bíblica. Para quê? Versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Paulo ensina sobre disciplina na primeira carta e ele ensina agora sobre restauração. Porque a disciplina jamais visa o abandono da pessoa, o abandono do faltoso. Essa não é a visão. Então, após esse primeiro bloco, irmãos, versículos de 1 a 8, Paulo,
ele vai continuar esse argumento aqui a partir do 9, né? No 9 ele vai dizer assim, na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros, ele vai dizer isso, né? Mas o que a gente pode tomar sobre conclusão desse primeiro bloco e introdução até desse segundo aqui? Quais são as implicações de uma igreja que não executa a disciplina? É uma igreja, veja, ela julga o mundo, porque o que a gente faz aqui com os princípios bíblicos é julgar o mundo. O mundo está errado por causa disso, o mundo está errado por causa disso. Mas ela não julga a própria igreja. Ela julga o mundo, mas ela não julga a igreja. Qual é a consequência disso? É uma grande incoerência entre o que está sendo pregado e o que está sendo praticado. Qual é a moral e a autoridade que a igreja terá se ela julga o mundo e as práticas erradas do mundo, mas ela não julga as práticas erradas no meio dela própria, no meio da igreja? O que é isso? Qual é a consequência? Perda de autoridade no ensino. O ensino, ele perde o sentido. A igreja perde o sentido. Não tem mais substância no ensino, porque a imoralidade está sendo praticada aqui dentro. A ideia é essa. A igreja, ela para de atrelar... a igreja que não consegue, né, atrelar disciplina, amor. Ela diz, disciplina não é amor. Para eles, verdadeiro amor é não disciplinar, é você ignorar o pecado dos irmãos dentro da igreja. E não é assim que a Bíblia trata, irmãos. Quem é que mais disciplinava o povo de Israel? A gente está lendo Isaías, a gente leu Isaías todo, a gente está lendo Jeremias todo. Quem é que mais disciplina o povo? É Deus. Pelo contrário, biblicamente falando, falta de disciplina é o verdadeiro abandono de Deus. Deus disciplina o filho e não disciplina o bastardo. O que é que a igreja deveria fazer com esse jovem que dormiu com a madrasta? Se esse caso não fosse resolvido, se esse jovem não fosse disciplinado, com todo o respaldo, o outro chegaria e dizer, vocês não fizeram nada com aquele jovem lá há tempos atrás, então por que vocês vão falar comigo? A igreja estabelece um padrão de impiedade. Por isso que o chamado não é para todos também, irmãos, porque não são todos que são chamados para liderar a igreja, porque um dos papéis de liderar a igreja é a disciplina. Você tem que, para você ser um pastor, para você ser um presbítero, você tem que aprender a disciplinar quem merece ser disciplinado. Como é que pode? A igreja se manifesta contra o aborto. A igreja se manifesta contra o homossexualismo, mas ela permite adultério na igreja. Ela permite aborto, ela não permite. Aborto é uma coisa horrível, homossexualismo é uma coisa horrível, mas cheio de adultério dentro da igreja e ninguém faz nada. Faz vista grossa. O ensinamento perde a consistência. Não tem coerência mais no que está sendo pregado, na pessoa, no conselho, na liderança que está pregando. E aí a gente vai para o segundo ponto aqui, que é o versículo 9. Veja, ele vai chegar e vai dizer, nem na parte B, né? Não, perdão, versículo 9 mesmo, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os iníquos. É interessante que na corrigida fiel vai dizer, não se associem aos que se prostituem, né? Aí você pode me perguntar assim, como assim primeira carta, se essa é a primeira carta aos Coríntios, né? É porque Paulo escreveu diversas cartas aos Coríntios, né? Paulo não escreve só essa, né? Então aqui a gente sabe que essa é a primeira carta aos Coríntios inspirada, e a segunda é a segunda inspirada. Mas eu tenho diversas outras cartas, e Paulo entra em contato com diversas outras igrejas. E nem todas as cartas foram de fato inspiradas. Então, ele já tinha falado sobre se associar ao iníquo em outra carta, que não era inspirada, mas ele falando aqui, lembrando aqui, o que foi essa modalidade de assunto que foi discutida nessa outra carta, agora passa a ser inspirado. Paulo está dizendo que se eles não disciplinassem esse irmão, automaticamente eles estão dizendo, olha, vocês estão se associando, vocês estão concordando com ele. A igreja que não disciplina a iniquidade está dizendo, não, pode fazer, não tem problema.
A igreja aprova isso. Não se associar não é excluir a pessoa, entenda isso. Não se associar com a iniquidade não é fingir, mas que a pessoa não faz parte da igreja. É simplesmente mostrar com a disciplina que a igreja tem aquele membro, mas não concorda com essa prática dele. Eu estou mantendo a igreja pura. Eu estou mantendo a igreja santa. É a mesma comunhão, por exemplo, Paulo vai chegar lá em 1 Coríntios 10, vai dizer, não tem sentido você participar da mesa dos demônios e participar da mesa do Senhor. Ou você vai participar, ou você tem comunhão com Deus, ou você tem comunhão com os demônios. É a mesma lógica daqui. E ele vai explicar no versículo 10, veja, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, vocês teriam que sair do mundo. É interessante essa lógica dele. Ele vai dizer, olha, veja, infelizmente nesse mundo não tem como você não falar com o ímpio. Não tem como você não conviver com o ímpio. A solução disso é você sair do mundo. É a lógica dele. Eu não estou falando do ímpio. Veja, não tem como Filipe chegar no consultório e dizer assim, olha, eu só atendo crente. Tem que mostrar que é membro da igreja. Se não for membro da igreja, não atendo. Não tem como. Não tem como Mateus perceber que aquele paciente ali é homossexual e dizer, saia, não vou lhe atender. Não dá. Talvez Marcos Neri, ele vendeu um seguro para um ladrão e ele nem sabe. Ele fez um seguro de vida para alguém que é ladrão ou alguém que adulterou contra a esposa e ele não sabe. A pessoa é ímpia. Veja, ele não está dizendo você não pode fazer isso. Não é se associar que é pecado. Se você deixar de fazer isso, você vai ter que sair do mundo para deixar de fazer isso. Aí eu tenho o versículo 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Ou seja, o tratamento com aquele que se diz membro da igreja e age como ímpio é totalmente diferente. Aquele que se diz dentro da igreja, ele confessa, ele se diz. Veja, dizendo-se irmão, ele fala que ele é irmão, mas ele age totalmente diferente, o tratamento é outro. E entenda, irmãos, veja, não tem como a gente receber ninguém da igreja por regeneração. Só se eu tiver certeza que aquela pessoa é regenerada. Não. Qual é o critério que a gente estabelece? Se aquilo que ela está declarando com a boca condiz com o seu modo de vida. É o máximo onde a gente pode chegar de ver se uma pessoa pode ser apta a ser membro da igreja ou não. Essa é a ideia aqui. Por isso, a expressão do versículo 11 que é importante. Dizendo-se irmão. Ela declara com o lábio que ela é irmão. Mas qual é a prática dela? A prática dela é de um devasso, de um idólatra, de um maldizente, de um bêbado ou de um ladrão. Veja, essa lista não é igual à lista do versículo 10. Versículo 10 só diz assim, ladrões, avarentos, ladrões e idólatras. Mas é porque não tem uma lista fixa do ímpio. Quando a gente vai para o final do capítulo 6, tem uma lista muito maior. Mas é porque não tem uma lista fixa. A lista é simplesmente aquele que se aparta da palavra de Deus. Ele diz que ama a Deus, mas a prática dele é a prática de quem odeia a Deus. Essas pessoas, vocês não podem nem comer com elas. Olha o que é que Paulo está dizendo. Olha que profundo, nem como com elas. Ou seja, irmãos, qual é a aplicação aqui? A igreja tem que manter a pureza. A igreja tem que manter a verdade das Escrituras. A igreja não pode deixar o membro viver dessa forma e não fazer nada. Porque ela vai estar concordando e ela vai estar se associando com isso. Eles que se dizem irmão, mas não são, esses são filhos da iniquidade. A igreja não se associa com esses. Eu já ouvi história, irmãos, entre pastores e pessoas da igreja, de certa igreja tal, que eu não vou citar a igreja nem a denominação dela,
que quando descobriu que uma pessoa estava envolvida no escândalo, trouxe a pessoa para frente, deu um buquê de rosas para ela, deu um cartão para ela, e a igreja aplaudiu ela, porque essa pessoa não pode ser excluída, ela tem que ser acolhida. Para dizer que a igreja, ela acolhe o pecador. Paulo, ele está dizendo o contrário. A gente não deve se associar. Isso não é o abandono da pessoa. A gente deve acompanhar ela nas necessidades. A gente deve exortar, orientar ela. Mas não pode acontecer como se isso fosse um acordo entre o pecado e a igreja. Isso virou um acordo entre o pecado e a igreja. A igreja termina vivendo segundo o pecado da pessoa. Provérbios 13, 20 vai dizer: quem anda com os sábios será sábio, mas quem é companheiro dos tolos sofrerá aflição. Na prática é um dito popular que a gente tem: diga-me com quem andas e eu vou te dizer quem és. Entenda, irmãos, Paulo não está falando de casos particulares. Por exemplo, eu sei que o irmão pecou, eu vou deixar de falar com ele. Eu estou julgando a pessoa porque eu sei do pecado dela. Não, ele está falando da relação igreja com membro. Ele está falando, o pecado dela é julgado pela igreja e a igreja afasta o membro da comunhão. Por quê? Porque eu não posso julgar individualmente, eu não sou o juiz. O meu julgamento pode ser precipitado. O meu julgamento pode ser errado. Talvez eu não tenha todas as informações. Talvez a pessoa não disse tudo o que disse ao conselho, que disse à liderança. Então eu não estou falando de julgamento pessoa para pessoa. O ímpio, do contrário aqui, ele não pode ser cobrado como nós somos cobrados. Porque ele não entende essas verdades. Ele não entende as verdades da palavra. Por isso que a gente não julga o mundo. A gente julga o mundo, as atitudes do mundo. Mas a gente não julga as pessoas do mundo. A gente não julga os de fora. Porque eles são ímpios. A gente não disciplina eles. É exatamente esse o argumento do 12 e do 13. Ele vai dizer: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Versículo 13. Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Os de fora serão julgados conforme a sua iniquidade no julgamento de Deus. Veja, é isso que ele está dizendo. O julgamento dos de fora não é nulo. O julgamento, Deus não vai ignorar. O julgamento dos de fora não é suspenso. Esses serão julgados. Esses que não pertencem à igreja, Deus julgará os ímpios. Deus julga os ímpios. A igreja julga os membros. Essa é a lógica de Paulo aqui. Mas para a igreja não ser julgada naquele dia, ela é julgada hoje pela própria igreja. Esse é o argumento dele aqui. E o que é que você prefere? Você prefere ser julgado pela igreja hoje? Ou você prefere ser julgado por Deus no dia final, juntamente com os ímpios? Ser julgado, condenado. Não dá para eu julgar o mundo, porque o mundo não tem limite. Não dá para eu criar um limite para o mundo, como eu crio um limite para a igreja, como a Bíblia, na verdade, eu não. A Bíblia cria um inimigo para a igreja. É impossível parar os ímpios. Você vai evitar a associação com o ímpio, mas não dá para você evitar o convívio. É impossível. Dependendo do seu negócio, você só ter cliente crente, isso vai acabar com o seu negócio. Não é disso que ele está falando. Mas se você só convive com o ímpio, não se associa a eles. Se você deixa eles apenas numa esfera de coleguismo, profissional, não se associa com eles, guarda fiel o seu testemunho, Deus irá lhe honrar. Deus irá lhe honrar. Não há como evitar os ímpios no mundo, mas na igreja é dever nós evitarmos, é nossa obrigação nos separarmos. Todos precisam entender que para conviver na igreja presbiteriana Bereia,
É preciso andar conforme as Escrituras. Veja, você pode ser julgado pela igreja, pelo mundo e por Deus no dia final. Vamos dividir aí em 3 julgamentos. Por exemplo, uma pessoa que bate na esposa e ela o denuncia. Essa pessoa é julgada na igreja, condenada. Essa pessoa é julgada no mundo, condenado também. Tem pecados que o mundo condena igual à igreja. Matar, roubar, bater na esposa. Isso acontece. E aí a pessoa é julgada, é disciplinada na igreja, é presa ou tem que fazer alguma coisa lá no julgamento do mundo. E se essa pessoa não se arrepender, ela vai ser julgada por Deus no dia final. Mas tem pecados que o mundo não está nem aí, que o mundo acha bonito, que o mundo incentiva. Na verdade, a maioria deles que a igreja, ela nega: idolatria, discórdia, adultério, fornicação, rebeldia. O parâmetro de julgamento eclesiástico não é o mundo. O parâmetro são as Escrituras. Por isso, a última frase do capítulo: expulsem o malfeitor do meio de vocês. Tirem o malfeitor do meio de vocês. Tirem o que declaradamente vive no pecado do meio de vocês. A igreja está dizendo ao mundo: eu não me associo a esse pecado. Não apenas condenando o pecado do mundo, mas condenando o pecado dela mesma. A gente não só condena o pecado do mundo, a gente condena os nossos também. É isso que a igreja é. Como é que uma igreja, irmãos, parem para pensar, uma igreja de 1000 membros, a igreja tem 1000 membros, a igreja tem 800 membros, e não tem uma disciplina no ano todo. É uma igreja perfeita. O que é que você está fazendo aqui que não está numa igreja dessa? Tem alguma coisa lá que eles estão recebendo que não tem problema naquela igreja. Ou, o mais provável, essa igreja não tem pastoreio. Ninguém acompanha a vida de ninguém, e quando acompanha e quando sabe, ignora. Se o pecado é velado, a disciplina pode ser velada. Isso pode acontecer também. Quem julga é, no nosso caso, o conselho. Se o pecado é público, ela deve ser pública. Aqui nós entendemos que no capítulo 5, ela é pública, pela linguagem aqui. Quando disciplinamos, estamos dizendo ao mundo que nós não nos associamos ao pecado, mesmo sendo pecadores. Mesmo sendo pecadores, mas o nosso Cordeiro foi imolado e venceu o pecado, e a nossa luta é para nos assemelharmos a quem é de fato o dono da igreja. O dono da igreja não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, é o Cordeiro que foi imolado. Ele é o dono da igreja. E a igreja, quando pune o pecado dentro dela, ela está dizendo: nós queremos ser igual ao dono da igreja. Nós queremos nos assemelhar. É o caminho rumo a sermos iguais a Cristo, que é o dono, que é o referencial. Por isso, porque o Cordeiro foi imolado. É a nossa luta para viver em santidade. Na corrigida fiel ainda é mais duro, vai dizer: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. A esse iníquo. Só para a gente concluir, irmãos, abra aí no capítulo 6, o capítulo posterior, que é o que a gente vai ver na próxima semana, versículos 9 a 11. Vai dizer assim... versículo 9: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Veja que a lista é muito maior. Aí o versículo 11: alguns de vocês, olha como Paulo reverte agora. Ele está dizendo: tudo isso aí são os de fora. Aí olha o que é que ele diz: alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ele diz: vocês eram assim. Vocês estavam nessa lista aqui, mas vocês foram regenerados. Vocês foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é a vossa identidade
Como podemos chamar os irmãos de cristãos? Como é que eles podem abrir a boca para dizer que são cristãos e eles agem, eles têm atitude como filhos do diabo? Então entenda, irmãos, a disciplina, isso deve ficar muito fixo na nossa mente, ela não condena ninguém ao inferno. Não é esse o julgamento para condenar ninguém ao inferno. Esse julgamento é o de Deus. No dia final, com os ímpios. A disciplina na igreja visa restaurar o faltoso. E se exercitarmos, irmãos, na igreja a disciplina, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter crentes restaurados. Nós vamos ter crentes recuperados para a glória de Deus e distintos do mundo. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento.